Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar desse livro sensacional, A Máquina do Tempo. Para quem gosta de ficção científica, esse é o primeiro ano do curso de ficção científica. É o livro base e básico, né? Para qualquer um que gosta de ficção científica. É um livro que motivou já, foi inspiração para 2 filmes aí que eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre isso. Que são filmes completamente diferentes um do outro e completamente diferentes do livro em si. Principalmente o último, fizeram em 2001. Completamente diferente. Então, se você quer realmente conhecer o livro original, a história original, tem que se ler este livro. Ele é um livro pequenininho, uma semaninha você consegue ler. É um livro muitíssimo gostoso também de se ler, porque o autor realmente cria uma atmosfera muitíssimo misteriosa. Então, realmente eu recomendo. Não vou fazer spoilers nesse vídeo, fiquem tranquilos. Os spoilers estão no outro vídeo, que eu faço as comparações com os filmes. Aí, obviamente, tem que ter spoiler, porque inclusive os finais são diferentes, né? Então, eu realmente sugiro aí para você, a primeira coisa que eu sempre falo em todos os meus vídeos, quem gosta do canal sabe que eu sou chato, não assistam apenas o vídeo, leiam o livro. Não se compara o que eu falo aqui, principalmente um livro como esse, 1890 foi feito ele, 1895, olha só, século XIX, finalzinho do século XIX. Então, um livro aí que já tem mais de 100 anos, pelo amor de Deus, né? Não é um idiota que nem eu falando que vai compensar a leitura do livro. Tá bom, pessoal? Então, por favor, leiam o livro. Tá certo? Então, como eu disse aqui, eu não vou falar o final, eu não vou contar spoilers para vocês, só vou fazer uma breve resenha, né? E das coisas que eu achei mais interessante, obviamente sem estragar a história, tá? Então, pessoal, basicamente, o livro conta a história de um cientista, né? Que ele faz um veículozinho que tem aí a função, né? O objetivo de viajar no tempo, né? Então, o que deixa essa história única, até mesmo nos dias de hoje, com tanta coisa que já tem de ficção científica, é que ao invés dele ir e ver os dinossauros, ele ir daqui a 10 mil anos, não, pessoal. Ele vai para o ano 802.701. Né? Então, isso que foi o grande insight aí desse autor, por isso, inclusive, que ele deu origem a tanto material póstumo, que é ir muito à frente na história da humanidade e ver o que aconteceu, né? Basicamente o que acontece é o que? Ele chega lá num lugar completamente diferente, né, do que ele estava esperando. Ele mesmo disse que ele esperava que fosse uma sociedade moderna, uma humanidade avançada, tecnologicamente, intelectualmente, socialmente. O que ele chega e ele percebe é algo completamente diferente, né? É uma humanidade muito esquisita num primeiro momento, que é uma humanidade bem baixa em estatura mesmo, e principalmente uma humanidade muito infantilizada, né? Tudo que ele pergunta, as pessoas ali, os humaninhos, eles brincam como se fossem crianças, né? Como se fossem animais de estimação. Eles não têm o intelecto desenvolvido, né? E o que ele acha mais estranho é que tem grandes salões e esses humaninhos, eles não se preocupam com nada, nem com comida, nem com vestuário, nada, né? Então isso deixa ele muito perplexo, né? Como que pode isso ter ocorrido? E ao longo aí a primeira coisa que acontece quando ele vai para esse passado aí do ano 802.701 é que a nave dele some, né? E ele fica já muito desesperado, porque ele imagina que ele vai ter que passar o resto da vida ali, naquele lugar. O que será que foi que aconteceu? Que os pequenininhos brincaram com ele, esconderam a máquina, mas aí podem ter quebrado a máquina, né? Que faria com que ele ficasse eternamente naquele lugar, e ele fica realmente muito angustiado, né? E ao longo aí da história ele percebe que não, que existe uma outra humanidade, uma humanidade subterrânea, de seres aí muito mais grotescos, né? São os Morlocks aí que, nossa, essa história é tão importante para pro Ocidente, né? Para a ficção científica do Ocidente, que ele aparece. Eu até vou colocar uma figurinha aí do Big Bang Theory, né? Que é aquela série muito... já está na 10ª temporada aí, muito bacana. Então realmente é uma história que mexeu muito. E aí estão aí diversos, né, Morlocks aí que eles interpretaram, mas o que esse autor escreve é exatamente que eles são assim meio hominídeos, né? Eles
tem uma pele, uns pelos brancos, assim, branco de defunto mesmo, né? Por quê? Porque eles realmente não têm mais contato com o sol, né? Então é uma humanidade que se desenvolveu realmente nos subterrâneos e até pegou uma certa ojeriza do sol, tá bom? Então aí meio que os Morlocks seriam aí os vilões, né, dessa história, porque ele meio que desconfia que foram eles que capturaram a nave dele, né? E ao mesmo tempo que tem aí salões abandonados, tem muitas esfinges desse povo, né, dos Morlocks, esfinges brancas, assim, grandes, monumentos grandes, dedicado a eles, né? Então ele meio que percebe que o que acontece, e aí entra uma crítica social muito grande, que o que aconteceu, né, segundo a teoria dele, é exatamente que os humanos, eles evoluíram de uma forma que existia uma elite, que são esses seres pequenos que ele chamou de Eloys, né? E eles se desenvolveram, e como eles eram uma elite que acabou nem não precisando de mais nada, porque eles tinham tudo que era necessidade completamente saciado, eles acabaram, ao invés de se desenvolver, eles acabaram retrocedendo intelectualmente, né? Então eles acabaram se tornando infantis, e eles acabaram desenvolvendo uma agricultura, um vestuário que você não precisa mais praticamente se preocupar, né? Que as plantas aí que eles comem, as frutas que eles comem, elas se desenvolvem sozinhas. E também o vestuário eles conseguem também de uma forma meio que automática, né? E os Morlocks seriam os operários aí que se desenvolveram devido ao trabalho que tinha com maquinários mesmo. Então ele faz aí uma crítica social de que as desigualdades sociais, na verdade, elas separaram essas duas civilizações, né? E infelizmente ele percebe que os Eloys passam a ser nada mais nada menos que o gado, né? O gado dos Morlocks. Então isso deixa ele realmente muito triste, né? Assim, essa parte, por incrível que pareça, isso não é um spoiler ainda, calma, não é um spoiler, porque essa é a parte da história que é aí amplamente conhecida, né? Nos meios aí de... Vocês até já devem ter assistido alguma série que faz, né? Uma relação, faz uma citação a essa obra da Máquina do Tempo, e é exatamente isso que eles sempre mostram. Tá certo, pessoal? Então... Aí eu deixo por conta de vocês lerem o livro para saber o que aconteceu, certo? Como é que ele saiu. Ele inclusive arranja meio que uma namoradinha lá, que é uma desses Eloys. É uma moça que, né, ficou com ele, mas é até meio bizarro a gente pensar isso, porque é uma, né, praticamente uma mocinha de 1 metro e pouquinho. Então pensar até isso, né, nos dias de hoje, um ser humano se relacionando com uma criatura dessa, né, até seria meio antiético, né? Mas ele acaba tendo uma relação não sexual, ele obviamente não comenta nada disso, mas passa a ser uma parceirinha dele, né? Que os filmes aí no outro vídeo que eu fiz, vocês podem ver, os filmes realmente abordam isso de uma questão totalmente diferente, fazendo com que sejam realmente humanos, não pequenos, né? Porque talvez o público aí americano da época que foram feitos esses filmes não aceitaria muito bem uma coisa dessa, né? Mas enfim, uma coisa muito legal também, ele encontra lá numa parte do livro, ele encontra um museu muito antigo, né, um museu de milênios atrás, e nesse museu ele consegue meio que as ferramentas, né, para recuperar a navezinha dele, né, o veículo dele que faz a viagem do tempo. E aí, se ele consegue ou não voltar, eu realmente deixo a cargo de vocês, mas a gente pensar também, o museu estava completamente destroçado, né, porque é muito antigo. Mas mesmo num museu tão antigo ele consegue encontrar algumas coisas, alguns fósseis, né, que ainda estavam preservados numa época que a humanidade ainda respeitava o intelecto, né? Então realmente é sensacional. Tem uma outra parte também que eu gostaria de citar aqui, sem fazer grandes spoilers também, que é a questão do... Ele também vai para um outro momento, muito rapidamente no livro. Aí é um tempo muitíssimo mais à frente, ele vai 30 milhões, né, de anos à frente. E aí também o cenário que ele vê é pior ainda, não vê absolutamente nada humano. O sol já praticamente fraco, já se destruindo devido à idade. E aí ele encontra assim uma zoologia realmente muito diferente, com grandes crustáceos, mas uma terra fria, escura, né, que com certeza
falando cientificamente, esse é o destino, né, da Terra, porque um dia o Sol realmente vai começar a falhar, talvez não em 30 milhões, muitos mais milhões, bilhões de anos aí. Mas isso também é muito interessante, então ele vai muito mais à frente ainda, né? E uma outra coisa também que eu queria comentar que, né, como todo grande gênio, como todo grande explorador, inovador, a primeira coisa que ocorre, obviamente, é que nenhum dos amigos dele acredita nele, né? Quando ele fala que ele fez a viagem, quando ele fala que ele vai fazer, ninguém acredita, que deixa aí uma mensagem positiva, né? Que quanto mais no caminho certo nós estamos, mais as pessoas desconfiam de nós, né? E duvidam da nossa as qualidades aí que a gente realmente conseguiria alcançar. Tá certo, pessoal? Então, esses são os meus muito breves comentários, né? Em 10 e 15 minutos, a gente como que pode falar de uma obra tão maravilhosa que marcou tanto, né, a ficção científica e estimulou tanto a imaginação das pessoas, né? Não só nos Estados Unidos, na Inglaterra, como os países ingleses, mas no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, influenciou todas as grandes obras aí de ficção posteriores. Nós temos muitos capítulos aí do Star Trek que falam de viagem no tempo, com certeza sempre baseado de uma certa forma ou inspirado nessa grande obra A Máquina do Tempo. Tá certo, pessoal? Então recomendo novamente, leiam o livro, assistam os filmes também que eu vou colocar aqui. Nada como você bater diferentes versões de uma mesma obra, sendo que essa obra é tão antiga. Um dos filmes aí que eles fizeram foi lá no meio da década de 50 e 60. Então 50 anos depois eles fazem um filme, outros 50 anos depois eles fazem outro totalmente diferente, que dá inclusive para a gente fazer uma comparação, né, de como os conceitos humanos mudam aí ao longo dos anos. Então vou fazer esse outro vídeo, mas assistam por favor depois de já terem lido o livro e assistido os filmes para ver que vocês concordam, que vocês discordam. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Assistam outro filme, assistam o meu outro vídeo, que também está muito interessante. Curtam o canal. Um grande abraço!